Diários do Caos 5. A terceira onda tá chegando. Pessoal, demorou para gravar esse vídeo, ele tinha que ter saído em abril, mas por um lado foi bom, porque afinal de contas hoje o papo é reto. Eu tenho só uma mensagem para passar para vocês e foi a do começo do vídeo. Para ser sincero, eu tô me sentindo como se eu fosse um Stark, lá no comecinho ou no meio do seriado Game of Thrones, que eles ficavam falando que o inverno tá chegando e ninguém tava ouvindo. Como sempre, vamos começar pela visão micro. Como é que está a minha vida nos hospitais? Bem, lá em Campinas, no Mário Gatti, nos últimos meses, ela nunca foi tão boa. Na maioria das vezes, a minha sala verde Covid, que é aquele lugar que eu estava falando que tinha 15, 20 pacientes com 10 entubados, está tendo uma média de 5, 6, e se tem um entubado, ele já vai logo para a UTI. Campinas, realmente a quantidade de pacientes graves e pacientes internados ali dentro do pronto-socorro, que indica, vamos dizer assim, uma superlotação nas UTIs, despencou. Em Indaiatuba a coisa é um pouco variável. Como eu falei, aqui são menos vagas, apesar da cidade ser menor, você tem menos proporção de UTI e população, consequentemente poucos casos, 15, 20, podem mudar a coisa da água para o vinho. No geral, está tendo ainda um número grande de internações, mas ainda está tendo vaga de UTI para todo mundo que precisa. E pelo que tudo indica, isso é uma tendência nacional. No começo do mês de abril, 22 capitais do Brasil tinham as suas UTIs com 90% de lotação. Agora, no começo de maio, são apenas 10. Só que não há motivo para comemorar ainda. Em abril, nós chegamos àquele número terrível, tenebroso de 4.000 mortes por dia. E algumas projeções diziam que a gente podia chegar a 5.000 no mês de maio. Mas, graças a Deus e algumas medidas que foram tomadas, os números começaram a cair e a cair. E nós chegamos de novo nos 3.000, 2.500 e paramos. A média móvel nas últimas 2 semanas está mantendo uma tendência de queda em torno de 10%. E o que acontece é, quando está tendo essa coisa dos 10%, até 15%, na verdade a curva está parada, porque, vamos dizer assim, a tolerância é 10 para mais, 10 para menos, na verdade 15 para mais, 15 para menos. Então, o que tudo indica, nós estabilizamos, nós paramos aí nos 2.500. Vai ter semanas que vai cair um pouquinho, vai ter semanas que vai cair um pouquinho, isso é a diferença, mais uma vez, como eu falei, dos registros. Só que esse número indica uma coisa um pouquinho mais nefasta. Uma pesquisa rápida na internet, você vai perceber que alguns estados já estão começando a registrar um pequeno aumento no número de casos. Tá? Um deles, o estado de São Paulo. Mas, Adriano, é uma diferença pouca, 2, 3%. Eu sei. Mas daí você vai começar a entender o que acontece com a Covid. O trem da morte. Pensa que a Covid é um trem. E que esse trem está andando num trilho, sabe, com muitas montanhas, com vales, subidas e descidas, quase uma montanha-russa. Pois bem, pensa agora que esse trem tem uma locomotiva e vários vagões. Tá? É um trem bem comprido, tipo um trem de carga, um trem de passageiros com muitos vagões. Tá. O que é a locomotiva desse trem? A locomotiva é a infecção para a Covid. Ela é meio que, como é que eu posso colocar? Invisível aos nossos olhos, porque a gente nunca consegue ver o número real de pessoas que pegaram Covid. A gente só consegue ver o segundo vagão, aquele vagão que está logo depois da locomotiva, que é o vagão dos casos confirmados, dos pacientes que fizeram o exame, teste. Então, aquilo que puxa a Covid para frente é as infecções, quantas pessoas pegaram Covid. Só que aí você tem assintomático, pessoas não testadas, você nunca sabe o tamanho da locomotiva, mas ela que puxa o trem. Como eu disse, logo atrás dela vem o vagão dos exames, dos casos confirmados. Depois do vagão dos casos confirmados, você vai ter o vagão das pessoas que tiveram que procurar atendimento médico. Tá bom? Pois bem, depois o vagão das pessoas que procuraram atendimento médico, vem o próximo vagão, que é o vagão dos internados. As pessoas que tiveram Covid procuraram atendimento médico, precisou ficar no hospital. Depois dos internados, vem o outro vagão, o vagão da UTI, os pacientes que foram internados, só que ficaram tão graves que tiveram que ir para a UTI. E o último vagão, aquele que ninguém quer estar nele, é o vagão dos mortos.
Bem, agora que vocês entenderam como é que é a composição do trem da morte da Covid, imagine ele de novo naquele trilho que eu falei para vocês que tem várias montanhas, subidas e descidas. Pois bem, imagina agora que a locomotiva começa a entrar numa descida, numa colina que ela está descendo. Pois bem, o número de casos está caindo, está caindo, está caindo, só que o número de pacientes que estão fazendo exame ainda está na alta, não está caindo ainda. De repente esse vagão começa a entrar na descida e pronto, a gente começa a ver lá pela Globo e tudo mais, o número de casos começa a cair. Tudo bem, o número de casos começa a cair, mas o vagão da morte, o vagão dos pacientes de UTI está lá atrás, ele ainda está na alta. Isso é o que eu falo da famosa inércia da Covid. Tá? Primeiro começa a cair os casos, para depois de 15, 20, 30, 40 dias é que você vai ter o efeito de queda do número de mortes. Porque é isso aí. A locomotiva está começando a entrar na curva e o vagão da morte ainda está na reta. Quando o vagão da morte começa a descida dele, às vezes a locomotiva já está na parte mais baixa da curva e de repente ela começa uma outra subida. Imagina uma colina que é um V, desse jeito aqui. Então, a locomotiva já terminou a descida dela, ela já está começando a subir de novo, uma outra subida super íngreme, uma baita de uma montanha gigante. E o que está acontecendo com o vagão da UTI e o vagão da morte? Está descendo ainda. Perceberam? É isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. A nossa locomotiva, o número de casos, começou já a ter uma leve subida. Mesmo assim, as internações, a UTI e a morte ainda está em queda. Você está nesse trem, você não percebe. Se você está lá nos últimos vagões, você nem percebeu que já tem uma subida maior ainda à sua frente. E está tudo caindo, está tudo maravilhoso, todo mundo saindo de casa, todo mundo indo para o shopping para comprar presente para a mãe, as mortes caindo, todo mundo achando que a Covid acabou. O que acontece? Quando a locomotiva está lá no ponto mais alto dessa nova montanha, que era o dobro da outra, é que o vagão da morte começa a sua subida. Então, você começar a querer abrir cidade, abrir estado, usando como parâmetro vagas de UTI, o quanto que o seu UTI está ocupado, é loucura. Porque esse vagão está no final do trem. Ele não enxerga o que está acontecendo lá na ponta, na locomotiva. Está tudo caindo e o trem já está subindo. Uma colina, uma montanha muito pior que a anterior. E essa montanha, esse Everest à nossa frente, tem um nome. Terceira onda. Entendam, não sou eu que estou dizendo que a terceira onda vai ser a pior de todas. Assim, são todos os especialistas nisso. Ah, Adriano, aqueles mesmos especialistas que fizeram um monte de projeção falando que o Brasil ia ter 1 milhão de mortes até agora nada? Pois bem, se você acha que esses caras estão errando, dá uma olhada nos sites que eu vou depois colocar aqui no link, você perceber que eles acertaram muito mais do que eles erraram. E olha, pelo que eles colocam, não é que faz sentido. É que faz todo sentido, ao ponto de dar medo. Primeiro e maior motivo pelo qual a terceira onda vai ser pior que as outras duas é que nós estamos abrindo de novo. Afinal de contas, se você for dar uma olhadinha ali, como é que tá os índices de mobilidade urbana, eles estão coisas de, 30% do que era antes da pandemia. Do tipo, tá quase todo mundo na rua. Segunda causa, nesses próximos meses temos vários eventos que colocam as pessoas fora de casa. O maior deles, Dia das Mães, acabou de acontecer, é o segundo maior dia do ano todo em termos de compra de presentes e de mobilidade, de pessoas saindo da sua cidade e indo para outra para visitar as suas mães. Terceira e grande causa, o inverno, o frio. Tá certo que no Brasil não é todo lugar que tem inverno de verdade, mas só essa pequena mudança na temperatura é o suficiente para aumentar muito os casos. Gente, olha para 2020, veja como é que foi os nossos meses de julho, de agosto. É isso que a gente está prestes a enfrentar. Todos os países da Europa que têm inverno de verdade tiveram terceiras ondas terríveis no inverno. E alguns países que não têm um inverno tão pesado assim, como por exemplo o México. O fato é, o inverno é péssimo para doenças respiratórias como um todo. As pessoas ficam em lugares mais fechados, aumenta a questão de ar-condicionado, o clima aqui no hemisfério sul fica um pouquinho mais seco. O fato é colocar sal na ferida, é colocar gasolina na fogueira. E o maior motivo pelo qual a terceira onda vai ser pior que as outras duas, nós estamos partindo
de um trampolim super alto. Se for pensar bem, sabe, naquela questão, sabe, do platô que a gente estava da primeira onda para a segunda onda, a gente partiu de um total de 800, 700 mortes por dia para esse número aterrador de 4.000. Tudo bem, foi a introdução de uma nova cepa, teve uma mudança drástica no perfil da Covid no Brasil. Só que para essa terceira onda, a gente está partindo daqui de cima. É como se a gente estivesse pulando já de uma altura muito grande. É óbvio que a gente vai chegar mais alto. E para piorar tudo isso, a gente não está vacinando o suficiente. As vacinas já se mostraram eficazes em todos os países do mundo. Se alguém começou a falar para você que o Chile é a prova de que vacina não é tudo isso, vai dar uma lida como é que está acontecendo lá, agora que eles têm em torno de 30% da população vacinada. Vai ver como é que está a estatística deles. Dá uma olhadinha em Israel, Estados Unidos, outros países com mais de alguns milhões de habitantes que tomam vacina. Não fica olhando para país de 10 mil pessoas não, tá? No geral, a gente sabe que as vacinas funcionam, mas a gente precisa de muita vacina. 200 milhões de habitantes é um número considerável quando você quer vacinar em massa. Tá certo, não estamos aqui nem a Índia. Pelo amor de Deus, gente. A Índia está um caos. A gente está falando lá de 2, 3 mil mortes oficiais, mas já deve ter passado de 10 mil. Então, por mais vacinas que eles apliquem, né, eles vão demorar muito para chegar no patamar que a gente está. Mas a gente ainda está aplicando vacina a conta-gota. E qual o risco disso? Qual é o grande risco da terceira onda? E que é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Gente, a terceira onda no Brasil, se ela não for controlada, ela pode inutilizar as vacinas. É isso que você está ouvindo. Lembre-se que o ambiente, né, o cenário, o palco que tornou possível o nascimento da P1 foi um palco onde você tinha muitas pessoas com imunidade inata, o vírus ainda na comunidade e o pessoal andando que nem um louco. Manaus. A gente está fazendo isso de novo, gente. Só que agora não mais com a imunidade inata, mas sim com a imunidade da vacina. Sabe o que pode acontecer? A gente pode criar a P2 ou a P1000. Não sei, coloca o nome que você quiser. O fato é, a gente pode ensinar a Covid como infectar os vacinados. A gente pode tornar as vacinas que nós temos neste momento no Brasil inúteis. E a gente não tem previsão de update tão cedo assim. Se você já está anestesiado, sabe? Vocês perceberam que eu nem coloquei gráficos ou coisa aqui para vocês ir dando uma olhada e entendendo, né, o que eu estou querendo dizer. Né, as projeções de como é que a terceira onda pode ser grave, porque eu sei que muitas pessoas olham para gráfico e não veem nada, né? Curvas não são pessoas. Mas se eu posso sensibilizar você a uma coisa, é isso. Se você ainda não recebeu sua vacina, já pensou que a hora que ela chegar para você, ela pode não servir de nada? Se a gente não fizer algo agora, as vacinas podem ficar inúteis. E se você acha que eu estou sendo alarmista, mais uma vez, entra na internet, pesquisa, vê se sou só eu que estou falando isso ou se eu estou trazendo para você o discurso de milhares de especialistas. Não de um maluco por aí, milhares. Não é do meu feitio só trazer coisa ruim sem trazer uma solução. Qual é o caminho? Eu sempre disse isso, eu vou repetir. Quando o coletivo falha, nós temos que partir para a solução individual. Se os governos, se os nossos governadores estão começando a querer abrir as cidades, baseando no que eles estão enxergando nos vagões finais, eles não estão olhando para a locomotiva, nós é que temos que fazer a nossa parte. Lembre-se que eu falei do caso da Suécia. Mesmo com o governo falando pode aglomerar, as pessoas não fizeram isso. Nós temos que ser a Suécia nesse momento. Do lado bom dela, porque ela se ferrou muito na Covid. Nós temos que começar a tomar soluções individuais de isolamento social. Eu sei, é difícil, muitas pessoas têm que trabalhar, né? A economia está em frangalhos, mas não dá para a gente continuar saindo na rua como se nada tivesse acontecido, porque algo está acontecendo, algo muito grave está acontecendo. A terceira onda já está começando. Nós temos que evitar ao máximo as aglomerações. Se você tem que sair para trabalhar, ok. Agora, marque essa palavra. Evite as aglomerações de mais de 10 pessoas. Evite o máximo que você puder.
shopping center, lojas, supermercados, restaurantes, cultos religiosos, encontros familiares, aquilo que você puder evitar, evite. Toda vez que você não for para um evento desse, você vai estar salvando vidas. Você vai estar salvando as vacinas de se tornarem inúteis. Use máscara o tempo todo. Eu sei, pode parecer uma coisa antiga, mas ainda está acontecendo, gente. Quantas pessoas vocês veem na rua sem máscaras? Use máscara o tempo todo, doe máscara, dê máscara, forneça, oriente, passe os meus vídeos, os vídeos de todos e qualquer influenciadores que falam a favor das máscaras. Tá? Faça o que for possível, corrente de WhatsApp, faz planilha de Excel, faz promessa, oferece chocolate, coloca bombom e bala junto com uma máscara e dá de presente. Faça as pessoas à sua volta usarem máscaras. Cada pessoa que usa uma máscara nesse momento, a máscara que for, se puder ser a melhor possível, ótimo, mas a máscara que for é uma vida que você salva. É óbvio, a coisa mais humana, a coisa mais nobre que você pode fazer nesse momento é tomar sua vacina. Eu sei, tem muita gente querendo tomar vacina e não está podendo, mas também tem o contrário. Pessoas que podem tomar vacina e não estão querendo. Pessoal que está com medo da vacina de Oxford, AstraZeneca, que é a vacina que mais está se aplicando no Brasil nesse momento. Gente, procure eu no direct, veja os meus vídeos, espalhe os meus vídeos para as pessoas que estão com medo. Oriente as pessoas para não ter medo das vacinas. Tá tendo uma diminuição do número de pessoas à procura. Tem segunda dose sobrando nos postos de saúde. Gente que deveria estar sendo vacinado que não está. Isso são vidas perdidas. Cada pessoa que não toma a sua primeira ou sua segunda dose é mais uma vida que se perde, não talvez a dela, mas outra pessoa que ela transmita. Convença os seus familiares da maneira que for necessário para eles tomarem a vacina. Vá pelo amor, vá pela dor, vá pela instrução, mas vá. Torne-se um multiplicador. Convença as pessoas que estão em dúvidas a ter a certeza de que a única solução para esse país é vacinação em massa e o mais rápido possível. Cobre dos seus governantes. Nós temos que ter vacinas agora. E todo mundo que puder tem que tomar. Senão, a gente não vai sair desse buraco. Nunca. E é isso, pessoal. O final dos vídeos é sempre igual, porque ainda as pessoas não estão fazendo. Eu sei que você que está me vendo aqui agora está fazendo isso. Se esse é o primeiro contato que você tem com o meu material, eu vou te fazer uma súplica. Passe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Passe para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus parentes. Espalhe essa palavra. O que eu estou trazendo aqui não é só medo. O que eu estou trazendo aqui é um alerta. E eu estou trazendo também a solução, que é tão simples, que ao mesmo tempo poucas pessoas estão fazendo. Se você já é meu seguidor, conhece meu trabalho, por favor, continue passando isso para o máximo de pessoas possíveis. Vamos tentar que cada um de nós sejamos uma vela na escuridão, ao ponto que nós se tornamos, unindo todas essas velas, um sol. Vamos iluminar esse futuro que a gente quer que o Brasil tenha, não o futuro que eles estão sombriamente nos impondo. Tá certo, pessoal? Por favor, vamos espalhar a palavra, vamos fazer as medidas, vamos salvar as pessoas que a gente ama dessa terceira onda. Eu quero muito estar errado. Eu quero que você ria da minha cara. Eu quero que daqui a alguns meses você entre nesse vídeo e coloque: seu idiota, você estava errado. Eu juro para você, eu quero isso. Eu rezo para que o Diários do Caos 6 seja: me desculpa, eu estava errado. Mas eu acho que não. Até a próxima.